Tem som isso? Oh. Então, que alegria estarmos aqui. Numa noite como hoje eu fico pensando, né? Jesus dizendo assim, imagina, os nossos trabalhadores estarão reunidos e as trevas dizendo assim, não vai ninguém com este frio e nós estamos aqui. Isso é grandioso. Isso é um desafio aceito e cumprido, né? Que bom. Então, que Jesus nos abençoe neste momento. Nós convidamos a todos para nos unir em prece neste momento, entendendo que a prece é um momento de conversa, de contato com a espiritualidade amiga, com Deus, com Jesus, com Maria, com o nosso anjo guardião, ou o nosso guia, não importa o nome. Então vamos nos unir em prece e vamos pedir. Senhor, Tu sabes das nossas necessidades. Por isso, neste momento, nós rogamos as Tuas bênçãos, a Tua proteção, o Teu amparo, para que nós nos sintamos encorajados na caminhada da vida. Diante da dor, que nós saibamos seguir em frente, entendendo que são momentos passageiros. Diante da alegria, que nós não permitamos que a vaidade se destaque na nossa vida. Nós te agradecemos por cada desafio, por cada momento, e rogamos, Senhor, porque somos necessitados. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e misericórdia. Seja feita a tua vontade na terra e em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe nossas dívidas na medida em que formos capazes de perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair quando em tentações e livra-nos por caridade da prática do mal. Hoje e sempre que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o Cristo de Deus, em nome de Maria, a Mãe de Jesus, em nome de Chico Xavier, mentor desta casa, e todos os bons espíritos que aqui vêm nos auxiliar, nós vamos iniciar os trabalhos públicos nesta noite no Centro Espírita Chico Xavier. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria de ter o nosso companheiro de trabalho, Seiji, e eu quero dizer para vocês que a palestrante de hoje não pôde vir. Então a gente fez contato com o Seiji e ele prontamente se dispôs a vir e fazer a palestra. Muito obrigada. Que bom. Trabalhadores assim são essenciais. O Seiji está trazendo o tema Jesus, doença e cura. Vamos vibrar em seu favor, para que ele possa, então, trazer aquilo que ele preparou. Fique à vontade, meu irmão. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pela presença. Obrigado aos irmãos do Chico que me convidaram para fazer essa palestra. Oportunidade. Você já pensou... Alô? Oi? Tá piscando aqui. Agora deu. Deu? Você já pensou na oportunidade de estar encarnado hoje? Uma vida encarnada? Oportunidade de fazer tanta coisa que a gente não imagina a grandiosidade dessa oportunidade. E uma das coisas que a gente pode fazer na encarnação é a cura. E essa cura, ela vem de várias formas diferentes. Na última palestra, nós tratamos sobre o livro O Médico Jesus. E nós continuaremos tratando sobre esse tema, esse assunto. Porque
Jesus não cabe em palavras, Jesus não cabe em palestras, Jesus não cabe em livros. E mesmo que façamos várias palestras sobre o médico Jesus, não caberia nelas. Oportunidade. A gente pensa o seguinte: nossa, me livrei de uma coisa ruim que aconteceu hoje na minha vida, né? Um acidente quase aconteceu, ou outra coisa no trabalho, ou na família, ou na rua, né? Só que a gente não tem ideia de quantos livramentos a gente tem todos os dias, todas as horas. A gente não faz ideia. A espiritualidade trabalha 24 horas e retirando coisas do nosso caminho para que a nossa vida siga em frente. Mas a gente pensa, nossa, mesmo assim acontecem essas coisas na nossa vida. Acontecem acidentes, acontecem doenças, demissões, fim de relacionamento. Por que essas coisas acontecem na nossa vida? A nossa irmã que estava aqui fazendo a leitura, estava lendo o capítulo 5 do Evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, ele explica perfeitamente o que acontece com as aflições da nossa vida, e entre elas, a doença. Nós vamos fazer uma leitura de algumas linhas deste livro, que eu tenho do lado da minha cama, e eu tenho ele todo marcado, e essas frases que eu marco são frases que eu acredito que são mais importantes, e aí eu leio 2 vezes para analisar, para meditar, para trazer alguma coisa de bom. E eu leio ele quase todos os dias, um capítulo. Aí você vai pensar, nossa, um capítulo todos os dias? Mas o capítulo desse livro aqui são 2, 3, 4 páginas. A letra é grande, tem espaço para escrever, eu gosto de escrever também no livro, né? Então vamos lá. A doença é uma professora. Como assim? Se a gente analisar a palavra doença e a palavra cura, são palavras que têm uma força, um valor muito grande para cada pessoa. Se você só falar doença e parar para analisar o que você sente quando você fala cura, aí você para analisar o que você sente. Você vai ver que essas palavras têm um peso, têm um valor muito forte, diferente de outras que não têm esse valor. Então, a gente precisa ver a palavra doença de uma outra perspectiva, de uma outra visão, que talvez a gente não consiga ver porque a gente está no meio. Ou alguém na nossa família, alguém que a gente ama está doente, ou nós mesmos estamos passando por algo. E a doença não é só a doença física, né, do corpo, é a doença emocional, é a doença espiritual, energética, né? A doença nos relacionamentos também existe, né? Então, esses são vários tipos e às vezes a pessoa passa por mais de um ao mesmo tempo. São as provas, né, que a gente precisa passar. Se a doença o visitou, não pense que você esteja sendo punido por Deus. Se quiser se curar, pare de pensar em castigo, porque castigo é maldade, e maldade não tem poder de curar coisa alguma. A doença não é castigo. A doença não é maldade de Deus. A doença faz parte da reencarnação, como a dor também faz parte da reencarnação, como o prazer também faz parte, a alegria também faz parte, né? Porque se a gente troca o pensamento e muda, analisa a doença não só pelo lado negativo, mas onde que eu posso aprender e entender a doença de outro lugar, de outra visão, né? Os problemas em geral procuram nos arrancar da loucura do mal, proporcionando-nos um choque que nos desperta para as coisas essenciais da vida. Como assim? Como uma doença pode me tirar de um lugar pior? Imagina uma pessoa que seja viciada em alguma droga, certo? Essa pessoa, se ela não sofrer um dano físico forte, ela vai continuar. Então, o dano físico que ela causa ao seu próprio corpo
é uma reação do corpo aos efeitos da droga. Se essa reação não existisse, não teria a consciência dessa dor, desse sofrimento, e continuaria. Outras doenças também, o vício a gente pode chamar de doença, que é uma doença da alma. Uma pessoa que está viciada, ela precisa de ajuda, e ela precisa se ajudar também. A culpa é veneno e o auto-perdão é cura. Como assim? A culpa é veneno. Quando a gente culpa alguém fez mal para você, e você culpa aquela pessoa por aquele mal. A pessoa pode nem saber que fez alguma coisa, mas você culpa. Você está gerando veneno. Quanto mais você pensa naquilo, mais você materializa esse veneno dentro de si e transmite essa energia negativa para outra pessoa. Se outra pessoa ela consegue se proteger, ela não recebe. Fica só contigo e com as pessoas ao seu redor. E você sente aquela coisa ruim em volta, né? Então, a culpa, e quando você culpa a si mesmo, pior ainda, né? Porque você não pode fugir de você mesmo, né? Não dá para você fugir, não dá para você mudar de cidade, mudar de casa, né? A culpa vai junto. A autocondenação é um processo perverso. A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redime dos equívocos. Ao revés, permanecemos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. Então, quando você fez alguma coisa errada, você tem consciência disso, começa a se martirizar. Martirizar é como se fosse um... Oi. Trocar? Ai, Senhor. Não, a pessoa não quer se movimentar, mas aí não tem jeito. Pronto. Faz parte. Voltando. Vou ler de novo porque eu perdi a concentração aqui. A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redime dos equívocos. Ao revés, permanecemos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. Então, quando a pessoa ela se autocastiga, ela faz uma mutilação no seu espírito, né? E com os dias, passar dos dias, dos meses, isso vai se tornando físico. Essa mutilação emocional, espiritual, se transforma em doença, né? Não são os doentes que precisam de remédios? Então, o auto-perdão é o remédio que Jesus nos receita. A terapia para não resistirmos ao mal que o sentimento de culpa nos causa. Tá, mas eu fiz alguma coisa errada, eu me culpo e eu não faço nada para mudar isso? É essa a questão. O auto-perdão não é somente palavras, ela é uma realização, ela é uma ação. Uma ação para dentro e para fora de si. Se você consegue remediar a situação, faz alguma coisa. Se você não consegue, aceita e segue. E continua trocando o pensamento, trocando energia e fazendo o bem. Porque só o bem pode ocupar esse espaço da culpa. Só o amor, só a caridade, que ela pode transformar a pessoa, mesmo ela se acreditando culpada. E vai chegar um momento que essa culpa vai diminuindo, como qualquer outro sofrimento, né? Perdoar-se, corrigir-se e reparar o mal é muito mais saudável do que punir-se. Então, nós vamos perdoar, que é o começo do caminho, não é o final. Corrigir-se, mudar o que precisa ser mudado para não cometer o mesmo erro. Reparar o mal, se foi cometido um mal para outra pessoa, é saudável, mais saudável do que se punir. O médico Jesus lhe prescreve o amor em forma de reconciliação consigo mesmo e com seus irmãos. Mas às vezes é tão difícil a gente se amar, né? A gente faz às vezes umas besteiras assim, nossa, dá vontade de dar uma surra na gente mesmo, né? Mas não tem jeito.
Nós temos que conviver com isso e mudar o pensamento, mudar a energia, mudar a ação. Aceitação e ação. Sem a aceitação da doença, cairemos nas faixas do desespero e da revolta. Isso seria a pior coisa que poderia ocorrer a quem está enfermo. Ninguém consegue mudar algo que não aceita. A pessoa que não aceita a doença, ela não muda e não melhora. Então, a pessoa precisa primeiro reconhecer, claro que é difícil, é penoso, é triste, a gente fica com raiva, fica nervoso, fica preocupado, né, ansioso. E então, é passageiro, isso faz parte. A doença, quando ela vem, é como se fosse um luto. Você recebe aquela notícia do luto e você passa um tempo, depois, opa, tem que levantar a cabeça e seguir em frente, né? E a aceitação faz parte. A pessoa que não aceita que está doente não se cura, né? Sem boa vontade, jamais conseguiremos vencer qualquer impedimento. A reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Reclamação. Gente, eu acho que deveria, quando Jesus voltar, entre aspas, voltar, fazer outras bem-aventuranças. Bem-aventurados os que não reclamam. Bem-aventurados os que não criticam. Bem-aventurados os que não julgam. Né? Porque a gente está precisando. Né? Vamos complementar as bem-aventuranças. Né? E a reclamação, gente, é vício. A pessoa, se não para de reclamar, ela fica viciada em reclamar e ela fica boa. Gente, a pessoa fica boa em reclamar. Quanto mais reclama, melhor fica. Melhor fica em quê? Em reclamar. Em reclamar. A mesma coisa em criticar. A pessoa se vicia na crítica. Vocês devem conhecer alguém assim. A pessoa critica tanto os outros e a si mesma que ela é muito boa em criticar. Né? Levantar é sair do chão. Quando se deparou com um paralítico junto ao poço de Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Então, havia em Jerusalém um poço que dizia que era milagroso. Então, as pessoas ficavam em volta desse poço e quando saíam umas borbulhas, umas bolhas de água, de ar na água, as pessoas se jogavam nesse poço porque acreditavam que a energia ia curar, aquele poço iria curar. Em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações a respeito das pessoas que não ajudavam a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. O paralítico, ele se arrastava. Ele só com só os braços funcionavam, ele se arrastava, as pernas não funcionavam. E ele dormia lá. E as pessoas que estavam em volta do poço eram um pouquinho, não estavam paralíticos, conseguiam se jogar, e ele não conseguia ajuda. E reclamava dessas pessoas. O médico Jesus não falou uma palavra sequer sobre as reclamações do paralítico. Não contra-argumentou, tadinho, você está certo, né? Mudou de assunto. Simplesmente apresentou ao enfermo um roteiro para a cura. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Trocou de assunto. Para a cura. Levantar é o sair do chão do vitimismo e da reclamação. É assumir uma nova condição. Eu vou parar de reclamar, porque essa reclamação está fazendo mal para mim, é um veneno para a minha vida. Que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade nos trouxe. Então, se eu fiquei enfermo e se eu reclamo, ou pior, a enfermidade me trouxe uma novidade, alguma coisa que eu preciso passar. Tomar a cama é assumir o controle da doença e não ser controlado por ela. É ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura. Eu sou o personagem mais importante da minha cura. Porque não adianta o melhor médico, o melhor remédio, o melhor tratamento, ou as pessoas orarem por mim, se eu não quiser ser curado. Eu tenho que querer ser curado, né? Andar é o convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias. A gente tem que sair do lugar para atingir uma nova fase da nossa vida. Toma, né? Toma, levanta, toma tua cama e anda, né? Tomar consciência da situação.
tomar controle da sua ação. Claro, tem pessoas que não têm como, que precisam de 100% da ajuda de outra pessoa. Faz parte do karma daquela pessoa, do planejamento que ela passou, das provas e expiações que ela precisa, e também das pessoas que estão ao seu redor. Porque a gente pode dizer, nossa, e eu cuidei da minha mãe e do meu pai antes deles falecerem, né? Os dois faleceram de câncer. E foi bem sofrido para eles e para mim, né? Eu tenho 2 irmãs e elas, na época, tinham filhos pequenos. Então, meu filho já era grande, então eu que cuidei, né? E eu não sabia fazer nada de cuidado, não sabia nada. Então, assim, o cuidador precisa de cuidado. Agora, quem eu sei, assim, que vai precisar de ajudar uma mãe, um pai, fala assim, olha, cuida de você, porque senão você vai ter burnout, né? Você vai ficar doente também, que aconteceu comigo. A gente tem que se cuidar. Aquele que cuida do outro tem que se cuidar. A doença é a oportunidade de olhar para dentro. Como assim? Nessa vida corrida que a gente vive, de trabalho, de família, de procurar lazer para espairecer, para aliviar a mente, qualquer minuto disponível que a gente tem, ou a gente fica no telefone ou na TV, né? E a gente não dá espaço nem para o tédio, porque o tédio parece que é uma doença também da nossa época. Não sobra espaço. Não sobra espaço para meditar sobre a vida, né? Então a doença é a oportunidade para essa meditação. A enfermidade revela quem você é e o que está se passando no seu mundo interior. O que passa no mundo exterior? A pessoa quebrou o braço, está com uma ferida, vai precisar fazer uma cirurgia. Isso tudo é exterior. Mas o interior é só você com você mesmo, você com o seu anjo da guarda, você com Jesus e com Deus. E com Maria também, com José, com quem você pedir ajuda. Mas é você, é o teu interior. Tudo o que estava oculto se tornou visível para o nosso conhecimento e aprendizado. Porque se a gente só pensa na dor física, isso é muito básico, isso é muito superficial, a dor física. Aquela dor física, ela serve para alguma coisa, e é para isso que a gente precisa passar, para entender por que ela veio. A doença não é uma inimiga a vencer, é uma professora com quem temos muito a aprender. A doença não é inimiga. Porque se a gente pensa numa inimiga, eu estou doente, então a doença é minha inimiga, então eu vou matar onde a doença está. Sou eu mesmo. Não, né? Converse com sua doença, pergunte o que ela veio lhe mostrar. Por que você está comigo? Ou por que você está com a pessoa que eu amo? Muitas vezes a resposta não vem claramente, vem por sentimento, vem por intuição. A doença muitas vezes nos põe no chão. É um choque, sem o qual não despertaríamos próprios pesadelos. Sem a doença, a gente não consegue despertar dos próprios pesadelos. Como, por exemplo, a questão de uma pessoa que precisa passar por uma bariátrica, certo? A pessoa, ela, por uma questão genética, tem uma propensão a engordar. E aí ela não conseguiu manter a qualidade da sua alimentação, de exercício, de dormir, né, tudo, e teve que fazer uma bariátrica. Mas será que a bariátrica que ela fez não faz parte da cura do espírito? Porque ela está passando por aquilo e vai precisar passar por um cuidado muito importante, muito diferente do que a pessoa convivia antes com a alimentação, com os cuidados. E todos esses cuidados fazem a pessoa perceber coisas que ela não percebia antes. Aproveitemos esse encontro com Jesus através da doença. Nossa estrada de Damasco. E também perguntaremos, como Saulo, Senhor, o que queres que eu faça? Quando Saulo foi cegado pela luz que apareceu com Jesus, e ele ficou 3 dias cegos, e ele não sabia que ia ficar só 3 dias, né? Ele estava lá no chão, caiu do cavalo, literalmente caiu do cavalo, e ele
conseguiu aceitar a situação e reconhecer Jesus e pedir para Jesus: Jesus, o que você quer que eu faça? E Jesus diz: aguarda que você vai receber a orientação. Entra na cidade. Né? E ele recebeu depois. Então, muitas vezes, quando a gente pergunta para Jesus o porquê da situação, ou pede para Jesus a cura da situação, muitas vezes não vem imediato. A maioria das vezes não vem de imediato. Mas ela vem. E talvez não venha da forma como a gente gostaria que viesse. Vem de outras formas. Ninguém se cura verdadeiramente sem olhar bem fundo com os olhos da alma. E aí é que a gente pensa na doença física, a gente compara a doença física com a doença emocional, com a doença espiritual. A doença física, ela é fácil de reconhecer. Você vai no médico, faz exame, é fácil de reconhecer. Claro, existem doenças raras? Existem, mas elas são raras. A maioria das pessoas não tem, né? Mas as doenças emocionais e as doenças espirituais não. E é só você, com você mesmo e com Deus, que vai conseguir reconhecer qual é a doença que você está passando, o que você precisa fazer. E você não está só. Ninguém está só. Como eu disse no começo, os livramentos que a gente tem todos os dias, a gente não tem ideia de tanto livramento que a gente tem, porque a gente não está sozinho. Mencione que sofre de enxaqueca, todavia, confesse que padece do seu perfeccionismo. Olha só, eu anotei aqui. Eu estou sofrendo de enxaqueca. Mas será que essa enxaqueca não vem do meu perfeccionismo? Eu esquento tanto a cabeça para fazer as coisas perfeitas que esse esquentar a cabeça gerou uma enxaqueca? Com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia, ou demasiadamente ansioso. Quer dizer, essa enxaqueca pode vir em quê? Da autocrítica. Sou muito sensível à crítica alheia, não consigo aceitar nenhuma crítica. Ou será que eu sou muito ansioso? Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Estou com câncer, mas eu procuro a cura do câncer, mas eu não quero me desfazer da minha mágoa. É minha. É minha, ninguém me tira. Né? É minha, eu deixo aqui. Eu faço com ela o que eu quiser. Eu mantenho ela se eu quiser. Né? Pedem solução para a depressão, entretanto não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação às perdas experimentadas. Gente, depressão só sabe mesmo quem passou, certo? É uma doença muito estranha, porque a gente acha que a gente está mentindo para a gente mesmo. Que a gente está falseando, disfarçando, e que aquilo que está acontecendo não é de verdade, né? É passageiro. E quando a gente percebe, a gente vai precisar procurar ajuda, e precisa procurar ajuda. Psiquiatra, psicólogo, remédio, tratamento. É muito importante, muito, muito importante cuidar quando a pessoa está com depressão. A pessoa está, não é. Nós estamos, não somos. Isso é passageiro. Pedem solução, isso já passa. Está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Então, o que acontece? A doença, ela é o quê? Um desequilíbrio. Um desequilíbrio que precisa ser reequilibrado. E como é que a gente reequilibra? De todas as formas que a gente puder, principalmente com o amor. Né? O caminho da cura. A doença é o caminho da cura. Como assim, gente? Como é que a doença é o caminho da cura? Está escrito aqui. Foi ele que escreveu. Pense a respeito. A doença é o caminho da cura. Através dela, reencontraremos a paz, a harmonia e o sentido da própria vida. Muitas vezes aprendemos as lições mais importantes da nossa existência pela via dos contrastes. Contraste. Quente, frio, né? Macio, duro, saudável, adoentado. Os momentos em que tudo parece correr bem são aqueles em que nos permitimos os maiores desequilíbrios. Isso já aconteceu comigo. Um dia eu estava saindo da escola de carro, né? Tinha chovido no dia anterior e fazia pouco tempo que eu dirigia. Então eu não sabia dirigir direito. E aquela rua que eu passei eu não conhecia.
e tal, passei por uma lama de barro, assim. Aí quando eu fui dobrar a esquina, eu meti o carro no buraco, na lama lá, e não saiu, né? E eu estava super feliz antes disso acontecer. Então, quando a gente está feliz, a gente meio que não percebe as coisas, não se atenta aos detalhes. A gente está feliz, está alegre, está aproveitando. Agora, quando a gente está com um problema, quando a gente fica triste, quando a gente precisa resolver alguma coisa, a gente para pensar, analisa tudo, vê tudo, né? E é isso que a doença faz com a gente. Faz a gente parar para pensar. Quando soa um alarme de incêndio, medidas de emergência são tomadas para que o fogo não se alastre. Façamos o mesmo quando tocar o alarme da doença, a fim de que a enfermidade não ponha fogo no edifício da sua vida. A doença não precisa ser o final da vida, porque não é. A gente sabe disso, graças a Deus, que não é o final da vida. E a gente não precisa aumentar o fogo. Quer dizer, não precisa incendiar mais o incêndio, botar mais palha na fogueira, mais lenha, mais carvão. A doença existe, vamos colocar ela na medida certa e vamos trabalhar com ela assim. Se a gente aumenta, ela piora. E para finalizar, gostaria de ler um pedacinho do capítulo 6, o Cristo Consolador. Jesus veio até nós para nos salvar, para nos curar, para nos mudar. E a passagem dele pela terra foi tão rápida, mas foi muito impactante e importante para todos nós. E uma das passagens que ele deixa para nós é essa: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. O jugo é o quê? É a condução, aquele que conduz, né? E o fardo é aquilo que a gente leva. Mas como assim? Não seria melhor a gente não ter um jugo e não ter um fardo? Isso é irreal. Não é realizável, é irreal. Nós não termos um jugo e não termos um fardo. Porque nós somos espíritos imperfeitos a caminho da luz. Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações que nós precisamos passar por provas, expiações e por pequenas e grandes missões, né? Cuidar de um filho, cuidar de um irmão, cuidar de um pai, de uma mãe, cuidar de um amigo, cuidar de si mesmo. Trabalhar no Chico, né? Também é cuidado. Tudo é cuidado. E esse cuidado é o nosso fardo. O fardo do amor, que é um fardo leve, amar. É claro, nós temos dificuldades, nós temos problemas, empecilhos na vida, é normal. Nós temos que aceitar que isso acontece, porque é normal, faz parte da vida. Mas se a gente entender que o convite de Jesus é mudança, eu vou mudar meu jugo. Jugo é o quê? A direção que eu vou ir, que estou indo. Será que eu estou muito materialista? Será que eu estou muito individualista? Será que eu estou muito fechado nas minhas opiniões, nos meus valores, e eu não me abro para o amor que Deus e Jesus estão mostrando para mim? E esse jugo de ser mais materialista, mais individualista, mais fechado, é o jugo. Quer dizer, é o direcionamento. Vamos abrir os olhos, que a doença traz essa oportunidade, né? A oportunidade de parar para pensar, parar para analisar, sentir, se autoconhecer, conhecer o que está acontecendo, pedir ajuda e receber ajuda e amar. Porque tem gente, vocês conhecem, pessoas que não gostam de ser ajudados, não aceitam ajuda, acham que são 100% independentes e autônomos e não precisam de ninguém. Muita gente é assim, né? Eu não sou assim. Quando eu preciso de ajuda, eu peço. Eu peço ajuda para quem eu puder pedir. Claro, da medida do limite de cada um. Mas uma pessoa que não pede ajuda, isso é orgulho.
E também é egoísmo. Porque uma pessoa que me ama está oferecendo ajuda e eu não aceito, eu estou fazendo essa pessoa sofrer também. Olha só, isso é egoísmo, né? Não estou deixando ela me ajudar. Eu preciso e ela está oferecendo e eu não aceito, né? Então, irmãos e irmãs, agradeço a Jesus a oportunidade que Ele nos deu de conhecer os seus ensinamentos, a sua vida, que não cabe em palestra, que não cabe em livros, e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reencarnados neste momento, que é muito importante esse momento das nossas vidas no nosso planeta. Que Jesus abençoe os nossos lares, Jesus abençoe as nossas famílias, que Jesus abençoe as nossas vidas. Que assim seja. Não pode deixar. Ah, obrigado. Eu sento aqui. Eu sento ali. Senta aqui, eu sento ali. Para cair um Caiu tudo, caiu tudo. Ah, desculpa. Foi o meu que caiu? Foi. Então vamos lá. Segurar aqui então. Agora eu vou fazer como as influenciadoras. Ó, assim. Chique. Que bom. Buribom, né? Buribom é outro nível. Que bom. Eu sempre penso que quando a gente fala de Jesus, a gente fala de uma energia que é muito superior a nós. A gente não tem nem noção da energia que Jesus traz para nós. Então, falar de Jesus, ouvir falar de Jesus, nos faz pensar nisso, em viver Jesus. E viver Jesus é no dia a dia, né, Sérgio? Eu tenho um pensamento que a culpa e o medo nos impedem de evoluir. Porque a culpa e o medo são sentimentos que nos prendem, que não nos deixam caminhar. Então a gente precisa estar atento a isso. E a cura que a gente busca, ela está nos remédios também, né, doutor André? Mas ela está em nós e ela está na permissão de que esta energia crística chegue até nós. Então estejamos abertos. Valeu, meu querido. Muito obrigada. Muito, muito que Jesus continue te abençoando. Que bom. Então, com esse pensamento de que há sentimentos que nos impedem de ficar bem, nós vamos, então, nos unir mais uma vez em prece. Vamos pedir, então, a este Mestre Jesus, que é o médico dos médicos, que nos dá a receita da cura, que nos dá a receita do melhor caminho, para que Ele seja conosco em todos os nossos momentos. E vamos pedir que, através dos seus servidores fiéis, nós consigamos enviar a nossa vibração, que neste momento está muito bem. Então, que a nossa vibração consiga levar um pouco de bem-estar, um pouco de alegria. Aquelas pessoas que nos cercam, aquelas pessoas que têm um nome na nossa caixa de preces, que às vezes não aceitam as decisões que nós tomamos, que por vezes não se permitem auxiliar, que por vezes alimentam os sentimentos ruins a ponto de adoecerem. Vamos rogar por essas pessoas, para que, envolvidas no amor de Jesus, elas recebam esta energia de cura. Em especial, vamos pedir pelas pessoas que neste tempo de frio não têm um lar. Os andarilhos, os moradores de rua, os idosos que moram sozinhos,
que às vezes não conseguem levantar por causa da dor para pegar um cobertor, ou às vezes nem tem um cobertor. Os espíritos utilizam a nossa energia, o nosso ectoplasma, para levar a essas pessoas. Nós vamos pedir que neste momento nós sejamos instrumento para aquecer o corpo e a alma desses irmãos. Vamos pedir pelo nosso país, para que nós não nos esqueçamos da responsabilidade que temos com esta terra, com as pessoas que aqui vivem, que nós saibamos levar o nosso apoio àqueles que necessitam. Através da prece de Cáritas, nós vamos então fortalecer os nossos pedidos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita que os espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. E agora, meus irmãos, nós vamos então orar para que as águas que estão depositadas lá na mesa, as águas que estão na sala de passe, elas recebam o magnetismo que as tornem o remédio de que necessitamos. Com o auxílio da equipe espiritual, unidos à nossa vibração, vamos permitir então que esse processo de transformação da água em remédio aconteça. Façamos a prece íntima. Pai nosso, que estais nos céus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, o Cristo de Deus, em nome de Maria, a mãe de Jesus, em nome de Chico Xavier, mentor espiritual desta casa, nós vamos então agora encerrar os trabalhos desta noite na sua primeira parte. Nós convidamos para que vocês permaneçam sentados, que em seguida vai acontecer o